no livro de Hebreus. Por favor, seja tão amável, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Eu gostaria de finalizar essa série de mensagens olhando firmemente para Jesus, o autor, o líder, o consumador, o aperfeiçoador da nossa fé. E hoje eu gostaria de meditar com você sobre as características da fé cristã. As características da fé cristã. Esses irmãos que estavam enfrentando tanta luta, tanto sofrimento, tinham já perdido parte dos bens, sofrendo tanto por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, por serem cristãos verdadeiros, e estavam enfraquecidos na fé, diante de tanta luta, de tanto problema que eles estavam enfrentando. Então o autor de Hebreus escreve para eles, falando da grandeza de Cristo, porque o que eles precisam é ser fortalecidos na fé. A fé deles está vacilando diante das perseguições, diante das tribulações, das ameaças. A fé deles se abala, e o autor de Hebreus precisa fortalecer a fé desses irmãos. Então a primeira coisa que ele vai fazer no livro é falar quem é Jesus. Logo no capítulo 1, logo depois, no capítulo 2, ele vai falar da salvação em Cristo Jesus, como Cristo nosso Senhor, esse tão glorioso Deus, se identifica conosco e morre naquela cruz e ressuscita, e ao morrer, sabendo a nossa realidade, as nossas lutas, dores, tentações, fraquezas, conhecendo a nossa realidade, ele destrói o diabo, diz o texto. E além de destruir o diabo, destrói a morte, aquele que tem o poder sobre a morte. Esse texto de Hebreus capítulo 2, versículo 14, e então ele vai falar sobre como devemos nos deixar levar para a perfeição, para aquilo que é perfeito, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esses foram os temas que tocamos durante esse mês agora de julho. E hoje eu gostaria de finalizar falando justamente sobre essas características de uma fé saudável, as características de uma verdadeira fé, as características de uma fé cristã. São várias maneiras de falar a mesma coisa, as características dessa fé bíblica, dessa fé cristã. E o resultado dessa fé, meus irmãos, indiscutivelmente é o amor. Como a pastora estava falando aqui agora, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, como ouvirão se não há quem pregue? Como vão crer se não há quem fale? Então é necessário que haja a pregação da palavra. A palavra de Deus, como dizem os profetas, é como a chuva que cai, e quando essa chuva cai, ela rega a terra, então ela produz, ela dá esse poder para que a terra produza. É lindo quando o deserto de Atacama está ali, e às vezes passam-se 40 anos sem chuva, e de repente naquela parte do deserto cai chuva, e ele vai florindo completamente. Mas fala, e não é chuva igual a gente vê chuva aqui, às vezes é uma garoa um pouco mais forte, e aquelas sementes que estão ali completamente inutilizadas, elas não têm como viver, mas a água que desce do céu, então faz com que aquelas sementes elas possam germinar, e aquele deserto fica florido, é a coisa mais linda, de várias cores, é um espetáculo de fato. Então, quando você prega a palavra de Deus, e assim aconteceu com você, sua fé foi assim, e assim a fé das pessoas que queremos ver a salvação delas, nós pregamos, ou quando você ouviu essa palavra, a fé brotou no seu coração, e quando você ouviu a palavra de Deus, então você crendo em Cristo Jesus, sendo salvo por Ele, então você passa a conhecer o Senhor da glória, você passa a ler a palavra, você passa a ver quem é Deus, você passa a ver quem é Jesus, o Santo Espírito de Deus, e automaticamente ao conhecê-lo você passa a amá-lo, você passa a amar o Senhor da glória, a conhecer esse grande amor, a conhecer esse grande Deus, você passa a amar. O fim da fé cristã é o amor. O fim dessa fé
maravilhoso, é esse Deus tão extraordinário que é o nosso Deus. Por isso que a verdadeira fé só pode florescer da verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Você tem fé o tanto quanto você conhece as Escrituras Sagradas. As Escrituras é que suscitam essa fé, que alimentam essa fé, que amadurecem essa fé, que no momento em que a sua fé declina por causa das pressões, das lutas, dificuldades e enfermidades, e você sente nas suas emoções e a sua própria fé vai declinando, essa palavra que vai erguer a sua fé, porque ela revela quem é o Senhor da glória, ela mostra a vitória de Cristo Jesus na cruz, ela mostra a soberania de Deus para você, o poder de Deus para você. Por isso que todos os heróis da fé amaram a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento de todas as forças. Por isso que eles viveram todas aquelas coisas admiráveis que nós vemos em Hebreus capítulo 11. Mas a fé que não é cristã, meu irmão, a fé que não é cristã, ela é assim. Ela simplesmente diz o seguinte: o que importa é ter fé. Já ouviu essa frase? Não, o que importa é ter fé. Já ouviu isso? Isso é errado. Parece certo, mas está errado. Porque a fé é colocada numa mentira, como o povo de Israel fez tantas vezes, colocando a fé nos deuses, nas estátuas, nos ídolos. Deus estava dizendo através do profeta Isaías, principalmente Isaías, como nós lemos no devocional, que vamos terminar o livro de Isaías essa semana. Vocês estão crendo na mentira. A fé que eles tinham nos ídolos os levou à própria destruição deles. Então nem toda a fé é boa, mas a fé não cristã, e no momento que nós estamos, Covid, essa coisa toda, as pessoas sempre estão dizendo: não, o que importa é você ter fé. No conceito da fé não cristã, você pode botar a fé em você mesmo, no dinheiro, numa estátua, no espírito, seja lá no que for. Mas a fé cristã se baseia em Deus, ela está unicamente em Cristo Jesus. A fé não cristã desconsidera que até os demônios têm fé. Os demônios creem e tremem. Até os demônios têm fé, mas todos eles estão condenados eternamente. Então o que importa é ter fé? Toda fé é boa. Entende isso? A fé em si é boa, mas aonde você deposita ela pode ser a ruína da sua vida. Pode ser a ruína da sua vida. Então, não basta ter fé. A pergunta é: onde está a sua fé, querido? Os demônios sabem quem Jesus é. Eles foram os primeiros a declarar quem era Jesus. Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, viestes antes do tempo para nos destruir. Tem uma declaração mais poderosa que essa? Eles estão declarando que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Eles estão declarando que Jesus tem autoridade sobre eles e que pode destruí-los e que irá destruí-los. Eles sabem da sentença que está sobre eles, mas eles estão condenados. Veja, a fé precisa estar direcionada a Deus, e é isso que o autor de Hebreus está dizendo para eles: vocês precisam de uma fé cristã, vocês precisam de uma fé bíblica. A fé, no conceito de uma fé não cristã, é um poder para adquirir o que eu desejo e para me proteger. É meramente um amuleto. A fé não cristã é simplesmente um amuleto. Eu quero uma proteção, eu quero uma bênção. E ela também manipula, né? Entre aspas, porque ninguém pode mover o Todo-Poderoso, mas ela é uma tentativa de manipular a Deus para que Ele atue em seu favor. Essa é a fé não cristã, tão comum. Irmão, a fé não é uma exclusividade do cristão. Todo ser humano tem fé. Por isso que existem mais de 11 mil religiões no mundo, porque o ser humano tem fé. Até os demônios têm fé. Então o que nós precisamos é ter uma fé bíblica, uma fé cristã. Esses irmãos estão tirando a fé de Cristo para colocar a fé no judaísmo, na salvação pelas
e não na cruz de Cristo Jesus. Mas a fé cristã, ela tem um centro, ela tem como alvo central a pessoa de Cristo e a sua obra. Cristo e sua obra são o centro da fé cristã. No capítulo 10 do livro de Hebreus, versículo 36, diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Esse é um texto que vai abrir o conceito de fé no livro de Romanos, no livro de Hebreus, no capítulo 11. Esse é um texto que antecede. Isso é, você vê que toda a obra da fé, toda a ação da fé, todo o alvo da fé está na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Sua encarnação, sua vida, seus ensinos, seus milagres, sua morte e ressurreição, mas também na promessa. E aí ele entra no capítulo 11 dizendo: a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção dos fatos que não se veem. O texto sagrado desse que nós acabamos de ler, de Hebreus 10, diz que o justo viverá pela fé. Nabucodonosor, quem escreve esse texto é Abacuque. Nabucodonosor viria com a Babilônia para destruir Israel. E Deus está dizendo para Abacuque, dizendo: olha, o justo viverá pela fé. O que o autor de Hebreus está tentando colocar na sua cabeça é o seguinte: Jesus está voltando, agora é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores que virá com o seu reino eterno. E o justo vai viver pela fé. O meu justo vai viver pela fé. Agora não vai vir a destruição sobre o povo de Deus, mas vai vir a salvação plena. E você deve esperar essa salvação. Você deve esperar a vinda do Senhor. Nós não somos dos que retrocedem. Nós estamos esperando o Senhor da glória voltar. Aonde está a fé? Na segunda vinda. É aqui que está a fé, ó. A fé está em esperar. Esperar o quê? Que o nosso Senhor voltará. Essa é a convicção, é a certeza das coisas que se esperam. O que você está esperando? O que o cristão espera? O que a igreja espera? O Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor. É isso que a igreja espera. A fé da igreja, a fé cristã, a fé bíblica está na pessoa de Cristo, está em quem Cristo é, está em quem Cristo, no que Cristo fez naquela cruz, na sua morte e ressurreição, está na vida, nos ensinamentos, nos milagres de Cristo. Mas a nossa fé está na segunda vinda do nosso Senhor Jesus. A fé cristã tem como ponto central a pessoa de Cristo. Aqui está a fé cristã. Mas a fé não cristã se apoia em si mesmo, se apoia no milagre ou se apoia no benefício que deseja. Mas a fé cristã se apoia em Cristo Jesus. Todos os heróis da fé esperavam a vinda de Jesus. Eles estão no Antigo Testamento. Eles esperavam vir o Messias da mesma maneira. A igreja está esperando a segunda vinda de Jesus. Eles esperavam a primeira vinda de Jesus. Ele veio, morreu, ressuscitou. Agora a igreja espera a segunda vinda de Jesus. A fé cristã une-se à razão para entender a Deus. Capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Dentro do conceito da fé não cristã, na fé não cristã, fé e razão não se juntam. Quando a fé é não cristã, fé e razão não se juntam. Mas é interessante como ele começa o texto de Hebreus 11. Ele começa mostrando que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé nós
a fé? A fé atinge o quê? A razão. Nós sabemos pela primeira e segunda lei da termodinâmica que nada existe de si mesmo. E nós sabemos que apenas alguém maior do que o universo poderia ter criado o universo. É isso que a física diz. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Às vezes a ciência está limitada em si mesma, mas o nosso Deus não. O autor de Hebreus, quando escreveu isso, ele não tinha a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Mas a fé não se choca com a razão, porque Deus é soberano sobre tudo. Deus é Senhor de tudo. E hoje nós conseguimos entender que nada existe de si mesmo e apenas um sistema maior pode criar um menor. Só alguma coisa maior do que o universo poderia criar o universo. No fim, só Deus pode ser o único que é autoexistente, o Criador de todas as coisas. Nós entendemos. A fé cristã, a fé bíblica, ela responde à razão. Ela não é uma fé burra. Ela não é uma coisa assim enlouquecida. Você crê nisso por quê? Então você está crendo só porque você acha ou porque alguém diz que é. Não, a fé cristã, ela está pautada na razão. A fé cristã, ela também responde pela razão. É uma fé que satisfaz a razão humana. Por isso que você vai ver que existe uma gama de cientistas que são cristãos, que são homens de fé de Deus. Por quê? Porque sabem que o nosso Deus e que a sua fé responde à razão, meu irmão, satisfaz a razão. O nosso Deus reina soberano, Ele é o Senhor do universo. A nossa fé, a fé bíblica, a fé cristã é uma fé que está unida à razão, que alimenta a sua razão. Você pode dar razão da sua fé. Você pode e deve dar razão da sua fé. Mas outra característica da fé cristã é que a fé cristã cultua, adora, sacrifica e é aprovada por Deus. Versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Geralmente na fé não cristã você recebe algo, não é verdade? Na fé não cristã as pessoas sempre estão em busca de algo para si. Mas é interessante que esse texto, falando da fé, e no seu primeiro personagem aqui, ele fala que ele deu, ele ofereceu a Deus. A fé cristã está mais voltada em dar do que receber. Abraão deu o seu filho, saiu da sua terra. Moisés abriu mão do Egito, de todas as riquezas do Egito, como vai dizer o texto. Veja, a fé cristã, ela não está nem tanto preocupada em receber algo, um benefício de Deus. Ela está mais preocupada em dar algo a Deus. Por quê? Porque ela sabe quem Deus é. Ela entende quem o Senhor é. Ela entende a grandeza de Deus. Ela conhece ao Senhor. E diante da grandeza de Deus, diante da pessoa gloriosa de Deus, de tudo que Ele fez na cruz por mim e por você, a gratidão brota no nosso coração. A alegria de servir o Senhor. Por isso o salmista vai dizer: servir o Senhor com alegria, apresentar diante dele com cânticos. Abel, logo imediato ali ao pecado de Adão e Eva, poucos anos depois, está sacrificando ao Senhor, oferecendo ao Senhor, não apenas uma oferta, mas a própria vida a Deus, a própria vida ao Senhor, tudo que Ele tem, tudo que Ele é, porque Ele entende que o Senhor é o Senhor de tudo que existe.
entrega-se completamente. A fé não cristã não está preocupada em saber quem Deus é. Já percebeu isso? As pessoas que geralmente têm uma fé não cristã, elas não estão nem aí para Deus. Elas querem algo dele, mas não querem conhecer a Ele. Elas têm muito pouco conhecimento de Deus. Geralmente é aquele conhecimento bem comum. Deus pode tudo, Deus, alguma coisa bem geral. Mas não há relacionamento com o Senhor. Por isso que, imediatamente, ele vai falar de alguém que andou com Deus no texto sagrado. A fé cristã nos leva à comunhão mais profunda e a agradar a Deus e pregar a sua palavra. Enoque, pela fé, versículo 5, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de ter agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A fé cristã não está em busca do que Deus pode dar a você. A fé cristã está em busca do próprio Deus, porque a fé é um relacionamento. A fé cristã não se baseia em acreditar, a fé cristã se baseia em se relacionar com Deus. Não é simplesmente acreditar que Deus pode, não é simplesmente saber que Deus é o Todo-Poderoso. Fé, meus irmãos, é andar com Deus. Enoque andou com Deus. O verbo hebraico aqui dá a ideia de que tudo na vida de Enoque, tudo que ele era, tudo que ele fazia, tinha como alvo a pessoa e a aprovação e a glória de Deus. Por isso que ele foi aprovado. Ele queria Deus, ele andou com Deus, ele era o sétimo depois de Adão. Estava bem no início ali. E ele viu que diante do pecado ele precisava buscar o Senhor da glória. E ele buscou o Senhor, e o texto diz que ele andou com Deus. A verdadeira fé cristã vai te levar à mais profunda comunhão com Deus. A verdadeira fé cristã, irmão, tem prazer na oração, tem prazer na adoração, tem alegria na palavra de Deus. Como diz o salmista Davi, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ele tem sede de Deus, ele tem fome de Deus, ele quer a presença de Deus, ele quer escapar daquele momento ali, correr para algum lugar e simplesmente fechar os olhos e orar ao Senhor por pelo menos alguns instantes. Charles Spurgeon disse algo que fiquei impressionado quando eu ouvi ele dizer isso. Ele disse: olha, em toda a minha vida cristã, eu nunca passei 15 minutos sem pensar no meu Deus. Que coisa! Na minha vida cristã, eu nunca passei 15 minutos na minha vida cristã sem pensar no meu Deus. A verdadeira fé vai te fazer amar a Deus, porque você conhece a Deus. Irmão, amar o Senhor é a coisa mais natural a partir do momento que você o conhece. Amá-lo, sabe, e entendendo quem Ele é, entendendo quem você é sem Ele, e o quanto você precisa dEle. Meu irmão, é tão extraordinário. Eu fico preocupado demais, porque quando a gente vê os dados da igreja brasileira, 80% dos cristãos leem a Bíblia uma vez por semana. Mais da metade dos pastores nunca leu a Bíblia uma única vez completa. Uma única vez.
A verdadeira fé vai fazer você abrir mão da sua vontade pela dele. Não foi assim que o Senhor nos ensinou a orar? Seja feita, não a minha, mas a tua. A tua vontade é mais importante. O Senhor é mais importante que tudo. O que importa é que não é me agradar. A verdadeira fé cristã, a verdadeira fé bíblica vai descentralizar você. Vai descentralizar você. É triste, irmão. Eu vi essa semana um documentário sobre aquela mulher americana, cantora americana, negra, Whitney Houston, acho que o nome dela é esse. Ela era chamada A Voz. Uma menina que cantava na igreja, a mãe líder do coral. As pessoas dentro da igreja cantando e tudo. E ela saiu da igreja, entrou de cabeça nessa questão da música. E ela foi a cantora americana negra que mais fez sucesso. Teve um filme que ela fez, né? Guarda-costas, alguma coisa assim, muito famosa. Ganhou muito dinheiro aquela mulher. Ficou muito famosa. Ganhou os Oscars da música e tudinho. E ela se envolveu com drogas. Logo cedo na vida dela, ela era adolescente, estava na igreja, cantando no coral, já se envolveu com droga. O irmão dela, com 10 anos de idade, já estava usando heroína e apresentou droga para ela, e os irmãos dela. E ela começou a usar droga na adolescência, na igreja, cantando, a mãe dela, líder do coral da igreja. E a gente vê, ela estava afundada nas drogas, já do final da sua vida. Ela dizia, trocando em palavras, ela dizia mais ou menos assim, que o único prazer que eu tenho é cantar louvores a Deus. E às vezes ela parava o show dela ali e começava a cantar hinos, igual o Elvis Presley também fazia, que também saiu da igreja e morreu de overdose, e ela também morreu de overdose afogada dentro de uma banheira. Meus irmãos, e ela falou, eu sinto tanta culpa, pela vida que eu estou vivendo. É triste ver uma pessoa assim, é uma pessoa que ouviu falar de Deus, mas não tem fé nele, é tão lamentável ver uma coisa dessa. Meus irmãos, a verdadeira fé, aquela mulher estava centralizada nela mesma, tudo era ela destruiu sua vida no crack, na cocaína, na maconha, na bebida, acabou com a vida dela. A filha dela com 20 ou 22 anos, e ela e o marido se drogavam juntos, Bobby Brown, se drogavam juntos e drogavam a filha pequena. E cantava hino nos shows. Que fé é essa? Me diz, gente, se isso faz sentido, se isso é uma fé cristã, se o que importa é ter fé. A gente tem que questionar esses jargões que vão surgindo por aí, irmão. Porque qualquer um que olhasse de fora, se essa mulher tem fé em Deus, ela está cantando aí. Mas o que ela está fazendo nos bastidores? A filha dela devia ter 5, 6 anos, meu irmão. E eles usavam droga e já usavam na menina também. A filha deles dois morreu com 20 ou 22 anos de idade, de overdose também. Lamentável, meus irmãos. Todo mundo saiu da igreja. Que fé é essa? Que fé é essa? Será que essa fé é uma fé cristã? Será que o fato de estarmos na igreja vai nos levar a ter uma fé verdadeira, verdadeiramente bíblica? Ou será que é uma superstição? Ou será que a fé que nutrimos pode se tornar uma coisa meio monstruosa, que vai fazer o que uma mulher dessa fez? Às vezes não tão grave, mas simplesmente vai nos fazer estar perto de Deus para adquirir alguma coisa, algum alívio? Será que é isso? Enoque andou com Deus, irmão. A verdadeira fé cristã vai te fazer em plena comunhão com Deus, para agradá-lo. Deus é o centro da sua vida, Ele não é um pedaço da sua vida,
Ele não é um horário da sua vida, ele não é uma hora de um devocional tão somente. Ele é a sua vida. Você vive por Ele, vive para Ele, para agradá-lo em tudo, de todo o coração. A fé cristã nos leva a vencer a cultura e a trabalhar para Deus. Enoque era o pregador de Judas, capítulo 1, versículo 14, que Enoque era o pregador da justiça, um pregador que falava da segunda vinda de Cristo. Olha, ele era o sétimo depois de Adão e já estava falando do juízo final. E Noé, de igual maneira, venceu a cultura. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. Veja, ele não ganhou uma arca, ele reconstruiu uma por 120 anos. Ele ficou trabalhando 120 anos para construir a arca, meu irmão. E enquanto trabalhava, ele era pregador da justiça. Pregava o arrependimento, pregava a conversão, falando da grandeza de Deus, e condenou o mundo. Sabia que a sua vida é um perfume? É o bom perfume de Cristo, você? Cheiroso de Jesus? Você é um bom perfume de Cristo, irmão. Para aqueles que são salvos, você é um perfume delicioso. Mas para aqueles que se perdem, você fede a morte. Por quê? Porque a vida que você vive para a glória de Deus condena a vida dessas pessoas. Já esteve perto de pessoas que você estava lá, a pessoa falou alguma coisa errada, ou estava fazendo alguma coisa errada, e você não falou nada, você só estava passando, estava ali, imediatamente a pessoa ali falou, não fala nada não, não vem me condenar não. Está vendo? Você condenou a pessoa sem dizer palavra, sem falar nada. A sua vida, a verdadeira fé vence a cultura. Irmão, o mundo de Noé, o mundo pré-diluviano estava, e aqui não é uma hipérbole, mas a verdade, estava todo ele corrompido. Só tinha um homem que estava servindo a Deus, chamado Noé. Um homem que estava servindo a Deus, chamado Noé. E Jesus, falando da sua segunda vinda, que nós esperamos, diz que a sua segunda vinda será como nos dias de Noé. Está pronto aí para vencer a cultura, os aspectos pecaminosos da cultura, aquela ideia comum que paira sobre a cultura. A verdadeira fé vai vencer o mundo, meu irmão. A fé que vence o mundo, vai dizer João em 1 João. A nossa fé vence o mundo. Vence o pecado, vence o diabo, vence os aspectos errados da cultura. A nossa fé vence. A nossa fé vence o mundo. E Ele trabalhou. A verdadeira fé não espera a arca, trabalha por ela. Bota a mão no arado e prega o Evangelho. E fala de Cristo. E aponta para o Senhor da glória. Enquanto trabalha, está pregando o Evangelho. Não é essa fé mágica, que as pessoas simplesmente acham que alguma coisa, vai acontecer, mas a fé que trabalha, e trabalha arduamente. Porque nesse momento, Noé não tinha ferro. Ele não tinha instrumentos de ferro. Você vai ver que os instrumentos de ferro são dominados já lá perto de Davi, de Moisés, ali naquela parte de Moisés, e de ver que a coisa começa a ser o domínio do ferro. Imagina você cortar madeira e construir uma arca sem machado. Como é que faz? O trabalho que isso deu, 120 anos ali. A fé trabalha insistentemente, duramente,
para ver a glória de Deus, para ver a obra de Deus chegar ao fim. Amém, irmão? A fé cristã nos faz amar mais o céu do que a terra. Pela fé, Abraão, versículo 8, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão, meu irmão, quando Deus o chama, ele sai de uma das maiores cidades do mundo na época, Babel, Babilônia. Era uma das cidades mais poderosas do mundo na época, era uma grande metrópole, e ele sai dali para peregrinar onde? No deserto, numa terra que ele nem sabia onde era. Ele abriu mão da família, ele abriu mão do conforto, da estabilidade, ele abriu mão de tudo para servir o Senhor da glória. Irmão, Abraão, hoje, ele seria um fracasso. Falando humanamente, né? Falando dessa questão meramente humana, né? Dinheiro, essa questão, ele seria um fracasso. Você ficou doido, como é que você vai deixar e seguir assim? Mas é interessante que Deus o fez rico. A Bíblia diz lá em Gênesis que esse homem era riquíssimo. Riquíssimo. Mas ele não se apegou nem à Babilônia onde ele estava, o Ur dos Caldeus, nem à riqueza que ele tinha. Ele se apegou, como vai dizer o versículo 10, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Será que se Deus enriquecer a gente vai amar mais a glória do que o dinheiro? A fé verdadeira vai. A fé verdadeira entende que não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Que mesmo que Deus nos culmine, nos encha de bens, o nosso coração não está aqui. Por quê? Porque, irmão, essas coisas físicas, construções, elas têm um prazo de validade. Mas a cidade que Deus edificou para você, ela é eterna nos céus. Ela é eterna nos céus. O seu fim não é aqui. Sua casa, você só está alugando. O seu destino final é a glória. É a cidade eterna. Como Paulo vai dizer lá em Gálatas, a Jerusalém celestial. Todos estes, e não apenas Abraão fez isso, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Nós estamos passando por aqui, nós não somos desse local, nós somos cidadãos dos céus, nós só estamos de passo por aqui, somos peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem de onde saíram, teriam uma oportunidade de voltar. Abraão poderia ter ido, e Deus falou para ele: caminha na terra, e onde você botar os pés, eu vou dar para você. Depois da caminhada, vou voltar para Ur dos Caldeus. Que é isso? Já fiz o que tinha que ter feito, vou voltar para lá. Mas ele não ganhou um palmo de terra. O único lugar que ele ganhou foi que ele comprou, que foi o túmulo da esposa dele, que depois ele foi enterrado no mesmo lugar. Daquilo que Deus disse para ele que ele ia ter aquela terra, ele não levou nada. Por quê? Porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Seu coração não estava na terra, seu coração estava em Deus. E ele sabia que quando partisse daqui, encontraria o Senhor na glória. Meu irmão, isso é uma fé bíblica. Essa é a maneira bíblica de lidar
com o trabalho, com o dinheiro, com as bênçãos financeiras, com a profissão, com o estudo. Ora, se tudo isso que Deus me deu, nada disso levarei para a glória, a não ser que eu utilize tudo isso para o louvor dele, vou viver sempre e usar tudo para a glória dele. Por quê? Porque tudo isso passa, mas aquilo que Deus tem preparado para mim é eterno. Eterno, eterno. Lembro do Seu Brasil falando para mim: poxa, eu fiz minha faculdade, ele era advogado. Ele falou: poxa, eu fiz a minha faculdade, estudei em Washington DC, estudou na capital dos Estados Unidos. Ele falava, eu falava inglês, eu estudei inglês, eu falava inglês, eu não sei nada. Não sei nada. Ele não levou nada daqui. A fazenda dele, quilômetros e quilômetros, só em madeira de lei em pé, tinha uma fortuna. Fortuna, que ele tinha, só em madeira em pé, ele tinha, de lei, que ele não deixava arrancar, ele queria preservar o local. Entendi isso. E ele disse para mim: poxa, eu não levo nada daqui. Irmão, a fé cristã nos aponta aos céus. E se na verdade tivesse a oportunidade de voltar, tinham voltado. Mas agora, diz o versículo 16, aspiram por uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles. Quando é que Deus tem vergonha de um cristão? Quando é que Deus tem vergonha de um cristão? Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque eles preparou uma cidade. Meu irmão, 80% hoje das igrejas evangélicas no Brasil pregam prosperidade. Imagina como Deus está envergonhado, porque o centro do culto inteiro é dinheiro, bênçãos, prosperidade, e você é lindo e maravilhoso, e você vai conseguir, e você vai conquistar, e você isso e aquilo. Quando a fé é verdadeira, ainda que Deus te enriqueça, seu coração estará nele. Seu coração sempre estará nele, e não aqui, nas coisas de baixo, mas como Paulo diz, nas coisas que são lá do alto, onde Cristo está. A fé verdadeira, a fé cristã, nos faz parecidos com Deus. E aqui eu queria terminar. Tem muito ainda esse texto, tem tanta coisa, né? Mas a pastora pregou, eu deveria ter pregado, né? Porque ela passou no texto com tudo, agora à noite, de Abraão. Mas é interessante, irmão, como a fé verdadeira nos faz parecidos com Deus. A fé verdadeira não apenas nos faz conhecer a Deus, ela nos leva a amar a Deus. Mas a fé verdadeira, a fé cristã, bíblica, ela vai um passo além. Ela nos faz parecidos com Deus. Você imagina Abraão, lá no capítulo 22 do livro de Gênesis, quando Deus chegou para ele e disse: pega o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, vai para a terra de Moriá, em um dos montes que eu te mostrarei, lá você vai sacrificar ele em holocausto para mim. E o texto diz que no dia seguinte, de madrugada, aquele velhinho, que já deveria ter 125 anos, aproximadamente. Seu filho já era um jovem, entre 20 e 25 anos. Ele pega aquele rapaz e vai. 3 dias depois ele chega no local. Imagina o silêncio daquela viagem, a dureza, o pesar do coração daquele homem, pelo pedido que Deus fez. E o texto diz que Deus colocou Abraão à prova. Deus provou ele. Que momento duro, o momento mais difícil da vida dele.
E então ele chega para os servos e diz: fica aí, eu e o rapaz vamos, adoraremos e voltaremos. Nós vamos voltar. Nós vamos voltar. A certeza da fé se misturava ao peso do que ele tinha que fazer. A tristeza que se mistura à obediência, à fé, à certeza de que Deus iria ressuscitá-lo dentre os mortos. Como o texto diz, como figuradamente o recobrou das cinzas. Mesmo depois dele ser queimado, Deus ia ressuscitar, porque Deus tinha uma palavra empenhada sobre aquele homem, sobre aquele rapaz. Não podia falhar, não podia mentir. Deus não pode mentir. E ele vai. Pai, temos o fogo, as brasas estão aqui, e temos a lenha. A faca também está aqui. Mas onde está o cordeiro? E então Abraão diz: Deus proverá, meu filho, para si o cordeiro. Que coisa extraordinária, irmãos. É que Abraão, ele se parece com Deus. Um pouco mais de 2000 anos depois, naquele mesmo local, Deus entregaria seu filho na cruz para morrer pelos nossos pecados. A verdadeira fé vai nos fazer parecer com Cristo, pensar como Cristo, agir como Cristo, viver como Cristo, parecer com Ele, não apenas conhecê-lo, muito mais amá-lo, mas ainda mais viver como Ele. Abraão se pareceu com Deus, fez aquilo que Deus estava fazendo, viveu como Deus estava vivendo. Abraão amou a Deus mais do que a ele mesmo. Porque um pai, uma mãe, ele dá a vida pelo filho, não tira. Dá a vida pelo filho. Agora, maior amor é necessário a Deus dar o filho a ele. Você tem que amar mais ainda, porque você morreria pelo seu filho. Mas dá o seu filho. Veja quanto Abraão amava Deus. A verdadeira fé vai te fazer crescer nesse amor, crescer nessa fé, mas também crescer na semelhança de Cristo Jesus. Vai levar você a mostrar e evidenciar a sua família que Deus é a pessoa mais importante da sua vida. Isaac entendeu algo: meu pai ama a Deus mais do que tudo no mundo. Deus é a pessoa mais importante no universo do meu pai. E eu aprendi que é assim que eu devo viver também. Flávio Joséfo, comentando esse texto, ele disse que naquele momento, quando Abraão e Isaac chegam no cume do monte, ele diz: meu filho, Deus me pediu para sacrificar você em louvor a Ele. E como um menino de 25 anos não ia pegar um velhinho de 125, botar nas costas e descer o monte? Na hora. Sim ou não? Não é? Como? Um velho de 125 anos vai lutar com um menino de 25. O moleque ia pegar o pai, botar esse velho ficou louco. Deixa eu descer embora, enquanto não se atina para cima de mim. E o menino disse para ele: pai, eu vou morrer como todas as pessoas nessa vida vão morrer. Eu posso morrer velho, eu posso morrer de doença, eu posso morrer na guerra, mas que honra não será para mim morrer em louvor e exaltação ao nosso Deus. E ele então se deixou amarrar, deitou no altar sobre a lenha e entregou sua vida a Deus. Deus providenciou o Cordeiro, Cristo Jesus, o nosso Senhor.
meu irmão, mas que fique evidenciado para anjos e demônios, para o mundo e para a nossa família, que não há ninguém a quem amamos mais do que o Senhor amou. Porque a verdadeira fé cristã, a verdadeira fé bíblica, tem um resultado. É fazer você amar a Deus de todo o coração. Vamos orar ao Senhor, fique de pé. Feche seus olhos, meu amado irmão. Entregue sua vida.